Amém, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Graças nós damos ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele cuida das nossas vidas de uma maneira muito especial, de uma maneira muito bondosa. Não sei se os irmãos perceberam, mas durante a oração da nossa irmã Neu, ela mencionou sobre o livramento, que o pastor Daniel teve. Talvez alguns irmãos não saibam o que aconteceu. Então, quando a gente finalizar, eu vou chamá-lo para ele contar, para a igreja esse livramento. Amém, meus irmãos? Nós temos aqui, pode colocar, Rafa, o card da MCM. Sim, no próximo sábado e domingo, meus irmãos? Nós estaremos aqui na conferência da MCM, no dia 30, sábado, à noite. Nós iremos iniciar o culto às 7h30, às 7h30. Estejam aqui antes, para nós orarmos, para nós buscarmos a presença do nosso Deus. E quando nós fazemos qualquer evento, qualquer programação aqui na nossa igreja, o nosso objetivo maior, o nosso objetivo principal é convidar pessoas, é ir intencionalmente na direção de pessoas. Então, convide alguém. Talvez no domingo você recebeu aquele convitezinho impresso. Se você não recebeu o convite impresso, no WhatsApp, nós colocamos esse mesmo card, e você tem a oportunidade de convidar alguém. E no momento que você convidar alguém, você não vai só falar com a pessoa, você vai estar orando por ela. Você vai estar pedindo a Deus que coloque no coração dela esse desejo, essa vontade de estar aqui buscando a presença de Deus. Amém? Estejam aqui, convide pessoas para que todos nós sejamos impactados pela presença do Espírito Santo de Deus e pela palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 15. Salmo 15. Os irmãos encontraram aí? Amém? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que fala assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia seu amigo. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. Que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Amém? Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus, a palavra do Senhor é poderosa e maravilhosa e fala diretamente aos nossos corações. E quando nós iniciamos aqui a leitura do Salmo 15, nós nos deparamos com essa pergunta. O salmista, provavelmente foi um salmo de Davi escreveu, então ele começa com uma pergunta, ele direciona: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Ele direciona essas duas perguntas, e quando ele faz essas perguntas, nos faz pensar, nos faz refletir.
Quando nós ouvimos qualquer pergunta, quando é direcionado para cada um de nós pensamos, nós refletimos. Foi nos feita uma pergunta e nós pensamos logo na resposta. Qual resposta eu poderia falar? Então, quando nós somos questionados, nós começamos a refletir. E quando nós vemos aqui o salmista fazendo essas duas perguntas, direcionando essas duas perguntas, nós começamos a refletir de uma forma mais direta no conteúdo da pergunta. Porque ele fala: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? O salmista, ele direciona essas duas perguntas e nós percebemos que as duas perguntas falam do mesmo assunto. Fala sobre as características daqueles que servem a Deus. E de uma certa forma também mostra uma certa ansiedade do salmista sobre o estar com o Pai. Revela nessas duas perguntas que a nossa morada, ela não é aqui na terra. A nossa morada é no céu, com o nosso Pai. Quando o salmista ele direciona essas duas perguntas, e ele pergunta diretamente para Deus: quem é que pode morar no teu tabernáculo? Quem é que pode morar no teu santo monte? Então o salmista ele continua no versículo 2, versículo 3, 4 e 5. E ele segue na sequência desses versículos e ele destaca algumas características, alguns estilos de vida, algumas escolhas, algumas atitudes que nós, como servos de Deus, como cristãos, como aqueles que servimos a Deus, devemos ter para, de fato, nós habitarmos nesse lugar santo, para, de fato, nós estarmos com o nosso Deus. E no versículo 2, ele fala: aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração. Ele direciona essas duas perguntas. Nós começamos a pensar e a refletir sobre o conteúdo das perguntas e ele vai nos responder. Aí quando nós nos deparamos com essa palavra, integridade, aquele que vive com integridade, aí nós nos questionamos também: mas o que significa ser íntegro? O que significa nós agirmos, nós estarmos vivendo com pessoas, nos relacionando com pessoas e principalmente nos relacionando com o nosso Deus e agirmos com essa integridade? Quando nós vamos diretamente nessa palavra, para nós percebermos o significado, nós constatamos que ser íntegro é a qualidade de quem não se deixa corromper e que age com honestidade. Integridade. O que significa integridade? Quando nós agimos com integridade, significa não se deixar corromper, mas agir, ter as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, a partir pensando na honestidade. O nosso Deus, lá em Deuteronômio 32, versículo 4, esse verso está falando que o nosso Deus é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Então, quando nós vemos esse versículo aí de Deuteronômio 32, versículo 4, nós percebemos a perfeição, a justiça, a honestidade de Deus. Então, quando nós deparamos com esse versículo e nós percebemos que o nosso Deus, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é reto, Ele é todo-poderoso. Quando nós percebemos isso, então nós concluímos que para nós sermos íntegros, para nós sermos justos, assim como nos fala o versículo 2, nós precisamos desenvolver
um relacionamento de intimidade, um relacionamento de adoração para com o nosso Deus. Nós só conseguimos desenvolver essa integridade e essa justiça nas nossas vivências, nos nossos relacionamentos, relacionamento com o nosso Deus e relacionamento com o nosso próximo, quando nós temos intimidade com Deus. Quando nós conhecemos esse Deus, que o versículo fala que é perfeito. Quando nós conhecemos esse Deus, que o versículo fala que é justo, que é reto, que é fiel, que é a nossa rocha, que é o Deus Todo-Poderoso, é a perfeição. Quando nós conhecemos a Ele e nós desenvolvemos esse relacionamento com Ele. Mas nós vamos pensar também em alguns versículos que estão lá em Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 10, versículo 11. E Romanos capítulo 3, versículo 23. Nós estamos concluindo através dessa pergunta que o salmista direciona para o próprio Deus. Quem é que pode morar no teu tabernáculo? Quem é que pode habitar no teu santo lugar? Aí ele vai nos responder, aquele que vive com integridade. Aquele que se relaciona com Deus e com o próximo, com atitude de integridade, com atitudes de justiça. Mas nós percebemos que todos nós, só podemos nos relacionar dessa forma com Deus e com o nosso próximo, quando nós estamos perto dEle, quando nós estamos próximos do nosso Deus, quando nós temos intimidade com Ele, quando nós conhecemos a Ele. Aí nós vamos lá para esses textos de Romanos, e nós vamos perceber que para nós sermos íntegros, para nós sermos justos, nós precisamos ter esse relacionamento com o nosso Deus. Mas, meus queridos, para nós termos esse relacionamento com o nosso Deus, para nós conhecermos a Ele, para nós desenvolvermos uma intimidade com o Senhor, nós sabemos que está escrito lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10, está escrito o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. E ainda em 3:23 nos fala: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Através desses textos, nós ficamos sabendo que ninguém consegue buscar a Deus por si só. Ninguém consegue desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele, de conhecer quem é Deus. Ninguém consegue, porque os textos de Romanos estão nos dizendo claramente, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Lá em Adão, todos nós seres humanos herdamos essa natureza pecaminosa. Então o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa de nós termos comunhão e relacionamento e intimidade e nós conhecermos a esse Deus. De nós mesmos, simplesmente de nós seres humanos, nós não conseguimos nos relacionar com esse Deus. Nós não conseguimos ter intimidades com Deus, porque todos pecaram e destituídos e afastados estão da glória de Deus. Mas, quando nós começamos a ler mais um pouquinho esse mesmo capítulo de Romanos 3, versículo agora 24 e 25, nós ficamos sabendo de uma maravilhosa graça. Todos nós, nenhum de nós, nenhum ser humano consegue ter esse relacionamento com Deus, consegue ter intimidade com Deus. Nenhum de nós mesmos. Mas nós vamos voltar lá para a pergunta do salmista: quem, Senhor, quem poderá habitar no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Quem? Se todos nós, nenhum de nós, por nós mesmos, nós não conseguimos termos um relacionamento com o nosso Deus, porque o pecado faz essa separação entre nós e Deus. Mas lá o texto nos fala: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus
o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Ou seja, através de Jesus, e somente através de Jesus. A gente poderia acrescentar aqui a essa pergunta do salmista: quem é que pode morar lá? Quem é que pode morar lá? E a gente poderia falar: nenhum homem consegue morar lá. Por si só, nenhum homem consegue desenvolver uma intimidade com Deus. Nenhum homem consegue viver o que Deus está propondo para cada um de nós, se nós não crermos em Jesus Cristo. Somente através do nosso Senhor Jesus, nós fomos justificados, nós fomos reconciliados com Deus. Lá em Adão, o primeiro homem, eles pecaram, e nós herdamos essa natureza. Eles foram expulsos do jardim, eles foram expulsos da presença de Deus. Imagine aí a maravilhosa presença de Deus, conversando com Adão e com Eva. A palavra do Senhor nos fala que todas as tardes, o próprio Deus conversava com eles, mas por conta do pecado, eles perderam essa intimidade, esse relacionamento de estar conversando. Então eles foram expulsos do jardim. Mas através do sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, o Senhor está nos trazendo de volta para o jardim. Venha, meu filho, para o jardim. Venha para a comunhão. O que significa isso? Nós voltarmos para o jardim significa comunhão, intimidade, relacionamento, conversa. Nós falarmos com o nosso Deus. Nós abrimos os nossos lábios, os nossos corações, as nossas vidas, para nós falarmos com o nosso Senhor. Então, diante dessa pergunta do salmista, e nós estamos acrescentando aqui para o salmista: quem é que pode morar lá? Por si só o homem não consegue, não pode, mas através de Jesus, através do nosso relacionamento com Jesus, porque nós cremos quem Ele é, o Filho de Deus, que foi enviado para nos salvar, para morrer ali na cruz do Calvário, derramar o seu sangue precioso, para nos levar de volta à intimidade com o nosso Deus. Então, quando nós vemos toda essa realidade, para nós sermos íntegros, porque a palavra do Senhor aqui no Salmo 15 está falando que quem é que pode morar lá? Aquele que tem integridade, aquele que tem justiça, aquele que é justo diante de Deus. Mas como nós conseguimos ser justos diante do nosso Deus? Sozinhos? Nós não conseguimos, somente através do Senhor Jesus. Então nós lançamos uma pergunta: quais seriam as atitudes, quais seriam as nossas atitudes, as nossas escolhas do nosso dia a dia, que nós precisamos desenvolver, que nós precisamos praticar, que nós precisamos viver, para que demonstre um caráter de um verdadeiro discípulo de Cristo, que vai habitar no santuário do Senhor. Aqui o texto de Salmo, capítulo 15, ele vai nos responder. Ele vai nos responder que para nós morarmos no santuário do Senhor, nós precisamos nos relacionar com Deus de tal forma que as nossas atitudes demonstrem integridade e justiça. Para nós morarmos no santuário do Senhor, nós precisamos nos relacionar com Deus de tal forma que nossas atitudes demonstrem integridade e justiça para com o nosso próximo. Então a palavra do Senhor, ela nos direciona, ela nos indica, ela nos dá o caminho, nos dá a luz, nos mostra. Uma pergunta foi feita. O salmista, ele direciona essa pergunta. E várias perguntas semelhantes foram feitas. Quem é que pode ser salvo? Quem é que pode habitar com o Senhor? Quem será salvo? Essas perguntas também nos inquietam.
Essas perguntas também nós fazemos no nosso dia a dia. E o Salmo ele está nos dizendo: quem é que pode morar no teu santo lugar? Para morarmos nesse santuário com o nosso Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele de tal forma que nossas atitudes demonstrem integridade e justiça. As nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas vivências, o nosso relacionamento com Deus precisa demonstrar integridade e justiça. Quando nós falamos dessa integridade, essa integridade tem a ver com a nossa conduta diante de Deus. Como nós nos comportamos diante dEle. Será que é de maneira íntegra? Será que nós estamos diante do nosso Deus de maneira íntegra? Quando Deus ele se direciona para Abraão. Abraão ele tinha 99 anos. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Deus ele se direciona para Abraão para estabelecer a aliança. E ele fala o seguinte: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Deus ele se direciona, ele fala como Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Quando nós falamos dessa integridade, eu falei para os irmãos que tem a ver com a nossa conduta, com o nosso comportamento diante do nosso Deus. Essa qualidade ela é demonstrada primeiramente no nosso relacionamento com o nosso Deus. Vocês perceberam através do texto lá de Gênesis capítulo 17, versículo 1, que Deus, ele chama a atenção de Abraão para ele andar segundo a sua vontade, ele ser íntegro. Mas o que significa ser íntegro? Quando a gente fala de integridade, tem a ver com sinceridade. Aquele que é íntegro, ele anda com sinceridade. Ele não se deixa corromper. É aquele que fala sinceramente, fala a verdade. É aquele que, apesar de estar vivendo numa sociedade tão corrompida, que nós observamos tantos exemplos no nosso dia a dia, de pessoas que se corrompem tão facilmente, que saem da presença de Deus, que não fazem a vontade de Deus. É aquele jeitinho brasileiro, que nós ouvimos tanto, né? Tantos e tantos exemplos daquele jeitinho brasileiro, mas aquele que anda com integridade não se deixa corromper. Pode fazer, ninguém está te olhando, ninguém está te observando, ninguém está te vendo. Você está em outra cidade, quando a gente viaja, né? Geralmente, talvez surgem algumas oportunidades, algumas tentações, para nós sairmos da presença de Deus. Você pode fazer. Você está longe, ninguém está te vendo. Não tem ninguém aqui da Igreja Batista da Graça para te apontar, para te falar, olha, o irmão está fazendo isso. Mas quem é que está nos vendo? O nosso Deus. O nosso Deus. E nós devemos praticar a integridade, ou seja, não se deixar corromper, mas sermos sinceros, sermos verdadeiros, com um relacionamento íntimo e sincero com o nosso Deus. Nós devemos fazer isso porque nós amamos a Deus. Não porque nós estamos com medo de Deus. Não para nós mostrarmos para o nosso próximo, para aquelas pessoas que estão nos vendo, para aquelas pessoas que estão nos observando, não para nós mostrarmos que nós somos perfeitos, que nós somos santos, que nós não erramos, não. Mas nós devemos ser íntegros, sinceros, diante do nosso Deus, porque nós amamos a Ele de todo o nosso coração. Vocês já perceberam, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós percebemos quem nós somos e quem Ele é, Deus Todo-Poderoso. Quanto mais nós nos aproximamos do nosso Deus, o amor do nosso Deus nos constrange e nos leva a nós desenvolvermos uma vida
que o adore, uma vida que o glorifique com todas as nossas atitudes. Quanto mais nós nos aproximamos do nosso Deus, Deus ele nos leva a nós vivermos a nossa vida para a sua glória e para o seu louvor. E o texto ele continua dizendo: aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração. Quando nós pensamos nessa palavra justiça, justiça é um atributo de Deus. Justiça está na essência de Deus. O nosso Deus, ele é justo. Todos os seus atos são feitos em conformidade à sua justiça. E a justiça de Deus, ela se manifesta através de Jesus, através da mensagem da salvação. Em Jesus, quando Jesus morre ali pelos nossos pecados, Deus ele está cumprindo a sua justiça, ele está fazendo justiça. Porque Jesus ele está pagando o preço pelos nossos pecados, ele morre na cruz e ele faz essa expiação pelos nossos pecados. E assim, ele nos justifica diante de Deus. Quando Deus ele nos olha através de Jesus. Ele nos justifica diante de Deus. A justiça do nosso Deus, ela é cheia de misericórdia. Deus, ele age com justiça. Ele age com misericórdia. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 6, fala assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Em Mateus 6, 33 também nos fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O texto aqui, tanto de Salmos quanto de Mateus, está nos direcionando a nós buscarmos a justiça de Deus. Justiça faz parte da essência de Deus. Então, nas nossas vivências, no nosso relacionamento com o nosso Deus, no nosso relacionamento com o nosso próximo, nós devemos também desenvolver a justiça. Quando nós buscamos agir com justiça, e diante do nosso contexto, do nosso dia a dia, nós devemos desenvolver uma atitude que demonstre essa justiça nas nossas vivências. Quando nós buscamos a justiça de Deus, nós estamos buscando a misericórdia de Deus. Na verdade, nós estamos buscando ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Quando nós buscamos a justiça, o texto de Mateus 5, 6 nos fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Quando nós buscamos a justiça, quando nós buscamos ser justos diante de Deus, nós estamos buscando ser mais parecido com o Senhor Jesus. As nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas demandas do nosso dia a dia precisam revelar o caráter de Jesus nas nossas vidas. E em segundo lugar, meus irmãos, nós percebemos aqui, através do texto, que para nós morarmos no santuário do Senhor, nós precisamos nos relacionar com Deus de tal forma que as nossas atitudes demonstrem integridade e justiça para com o nosso próximo. O nosso relacionamento, ele se desenvolve com o nosso Deus. A cada dia da nossa caminhada cristã, nós estamos sendo maturados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está desenvolvendo em nós essa santidade, essa integridade e essa justiça. E essa integridade e essa justiça, ela se desenvolve no relacionamento com o nosso Deus. Mas também, o texto, a partir do versículo 3, ele continua dizendo que essa integridade e essa justiça, ela precisa se desenvolver no relacionamento com os nossos irmãos, com o nosso próximo. O texto fala que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia o seu amigo. Aquele cujos olhos rejeita o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo.
que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que age assim nunca será abalado. Vocês perceberam que a partir do versículo 3, esse relacionamento que ele está falando é com o nosso próximo. É com o nosso próximo. É com aquela pessoa que nós vemos. É com aquela pessoa que nós falamos. Nós falamos todos os dias nas nossas casas, com os nossos familiares. Nós estamos aqui na igreja e nós conversamos com os nossos irmãos. É numa mensagem no WhatsApp, é numa ligação. É quando nós estamos aqui, nós conversamos. É no nosso local de trabalho, nós estamos desenvolvendo relacionamentos. E como deve ser esse relacionamento? Será que deve ser de uma forma corrompida? De uma forma fingida? De uma forma falsa? Não. O texto aqui em Salmos 15 está nos ensinando e nos falando que esse relacionamento deve ser sincero, com integridade, com justiça. Em contrapartida, precisamos desenvolver um relacionamento justo com o nosso próximo. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21, fala o seguinte: pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Nós estamos buscando fazer o que é certo, o que é correto, o que é justo, o que é íntegro, não somente diante de Deus, não somente no nosso relacionamento com Deus, mas também com o nosso próximo, mas também com os nossos irmãos. O Salmo, ele fala que nós não devemos falar mal, não foi isso que o Salmo falou? Não devemos falar mal, não devemos difamar, caluniar o nosso próximo, que devemos honrar os justos, não emprestar o nosso dinheiro visando um lucro, nem aceitar um suborno contra a inocente. Essas atitudes, elas são desenvolvidas. Quando nós desenvolvemos essas atitudes, nós demonstramos que nós amamos em primeiro lugar ao nosso Deus. E nós amamos também ao nosso próximo. Então o salmista, ele volta a nos perguntar: Senhor, quem é que habitará no teu tabernáculo? Quem é que pode morar no teu santo lugar? O versículo 3, ele fala assim de uma forma bem clara, meus queridos: que não difama com a língua e nem faz mal ao seu próximo, não se calunia, não calunia o seu amigo. Está falando justamente do que a gente fala. E às vezes nós somos assim levados, acostumados a falar muito, a falar demais. Às vezes a gente solta umas palavras que nem deveria falar, né? Nem deveria falar. Então vamos pedir graça e misericórdia ao nosso Deus. Quando nós desenvolvemos essas atitudes, de não falar mal do nosso próximo, de honrar os nossos amigos, de honrar aqueles que temem ao Senhor, de não querer enganar. Eu vou emprestar aqui porque eu sei que eu vou obter um lucro. Eu vou chamar o meu irmão para ir lá na minha casa almoçar, porque eu sei que ele vai me chamar também. Né? Não com essas atitudes, não com esses pensamentos, com essas motivações, mas com as motivações íntegras, motivações justas. Ou seja, nós não devemos pensar só em nós mesmos, nos nossos interesses, mas nós devemos pensar também no interesse do nosso próximo. Abrir mão da nossa vontade, abrir mão da nossa zona de conforto. Às vezes nós ficamos só na nossa zoninha de conforto. Eu não vou não. Para ir visitar um irmão que nunca mais veio na igreja, eu não vou não. Ele lá que se vire, que venha, mas eu não vou não. Vamos sair da nossa zona de conforto, vamos demonstrar amor, vamos demonstrar mansidão, compaixão,
por essas pessoas. Às vezes nós somos convidados para nós fazermos algumas coisas e muitas vezes nós dizemos não, só porque vai nos dar muito trabalho. Hoje eu estava pensando em um pedacinho de uma música de Ludmilla, que ela fala assim: eu estou tão cansado, tenho trabalhado tanto. E às vezes nós paramos e nós meditamos: nossa, Senhor, nós estamos tão cansados. Nós estamos trabalhando tanto, mas o Senhor, Ele renova as nossas forças. Quando nós nos dispomos, nós nos colocamos diante de Deus com sinceridade no nosso coração, com as nossas motivações corretas, Deus, Ele renova as nossas forças, meus queridos. Às vezes nós passamos um dia tão difícil, tão complicado, lá no nosso local de trabalho, que às vezes é o período de dia que nós passamos mais, né? Lá no nosso local de trabalho. Um trabalho tão pesado, um trabalho tão difícil. Mas mesmo assim o Senhor nos renova. O Senhor renova as nossas forças. Aí às vezes a gente fala assim: hoje eu não vou não. Aí eu estou tão cansado. Eu estou tão cansado. Mas Deus renova as nossas forças. Às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Abrir mão dos nossos interesses, das nossas vontades. Que eu tenho certeza que Deus, Ele vai nos renovar a cada momento, a cada dia. E eu vou voltar à pergunta: quem vai morar no santuário do Senhor? Todos nós. Todos nós. Porque nós somos santificados pelo Espírito Santo de Deus. E nós desenvolvemos esse relacionamento de integridade, intimidade e justiça para com o nosso Deus e para com o nosso próximo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus que nós temos essa palavra maravilhosa que nos faz meditar, que nos faz lembrar: eu tenho trabalhado tanto, eu estou cansado, eu estou abatido. Às vezes tem dias que são difíceis, mas quando nós nos deparamos com esse texto: quem vai morar no teu santo monte? Aí nós pensamos assim: o nosso lugar não é aqui. Nós vamos morar com o nosso Deus, vamos estar para sempre com Ele. Amém?